E ao meu lado aqui, a psicanalista Fabiana Scremin. Oiê! Fabiana, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Rodrigo. Até que enfim você veio. Questão de agenda não conseguiu. Tava um pouco corridinho e ainda mais esses feriados que teve. Então, agora a gente conseguiu ajustar, tá tudo certo. Mas, Fabi, muito obrigado. Fabi, me conta, você é psicanalista, né? Psicanálise. Qual que é a diferença de psicanálise, psicóloga, psiquiatra? Essa realmente é uma dúvida muito comum. Então, o que acontece? São 3 formações diferentes. O psiquiatra, ele é médico. Então, ele que pode passar medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e afins, dependendo da sua patologia. Igual você chega no cardiologista, ele vai receitar alguma coisa para consertar aqui algum neurotransmissor, alguma coisa que não tá certa. E aí vai depender da técnica de cada médico receitar ali o medicamento para a sua patologia específica. A psicanálise, ela é uma formação posterior. Normalmente, ela é uma pós-graduação. Agora, existe uma graduação em psicanálise, mas é a única no Brasil. E a psicanálise, ela é normalmente exercida por psicólogos. Então, podem existir psicólogos que são psicanalistas também, ou psicanalistas que fizeram algum outro curso de ciências humanas, tipo história, tipo ciências sociais, filosofia, sociologia. Por exemplo, o Leandro Carnal, ele também é psicanalista e ele é historiador, igual eu. Eu também sou historiadora. Você é formada em história também? Sou formada em história, então eu fiz 4 anos de graduação em história pela PUC. E aí, 4 anos de graduação pela Escola de Psicanálise e Filosofia de psicanálise. Então, Escola Brasileira... Como é? Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise. Isso, é um nome complexo. E aí, eu fiz 4 anos de pós-graduação em psicanálise, estudando só psicanálise. Você começou com história, né? Comecei com história. Na real. Eu entrei na faculdade com 17 anos, nada a ver. Eu fiz economia até o 4º ano, são 5 anos de economia. E nada a ver. Eu estagiei e eu tava um pouco perdida. E eu sempre quis fazer história, só que eu fui pra economia meio por dinheiro. Só que dinheiro não traz felicidade. Óbvio, traz felicidade. Boletos pagos trazem felicidade, mas não é tudo, assim. Então, comecei a estagiar em multinacional. Odiei o ambiente corporativo. Odiei. Aí não, tá bom, tá me adoecendo de fato. E eu vou realmente fazer algo que eu amo, que eu gosto. E aí eu fui pra história, que era o que eu sempre quis fazer. E aí, psicanálise foi uma consequência que eu tô amando, que eu me sinto realizada e que eu vou atender cada paciente, assim, dando o máximo de mim e tentando me doar ao máximo para tentar resolver o problema daquela pessoa. Você estava me falando que a psicanálise que te chamou, não foi? Que me chamou, foi. Como foi isso? Então, foi... É até engraçada a história, porque... Eu tenho os meus próprios problemas, eu faço terapia desde criança, porque eu tinha alguns problemas... A gente começa assim, né? Na escola a gente tem alguns problemas de aprendizado, A criança é assim, normalmente. Quando tá afetando o desempenho escolar, normalmente tem um sinalzinho vermelho ali. E aí eu fiz Escola da Granja. Eu acho que o Alexandre veio aqui também, não veio? Não, ainda não. Ainda não? O Alexandre da Escola da Granja? Não chegou ainda. Nossa, você tem que chamar ele, porque a Escola da Granja, assim, sei lá, acho que são mais de 50 anos de tradição, né? Sim. Então, vou pedir você fazer essa ponta aí. Vou, não, ele vai ter histórias muito boas pra contar, inclusive. E a escola foi muito parceira, assim, da família, me chamando minha mãe pra conversar. E falar, acho que ela precisa de um acompanhamento com um psicopedagogo.
E aí, eu comecei aí minha jornada de autoconhecimento quando eu Tá. tinha, sei lá, tipo, uns 8 anos. É. E aí, eu não parei mais. Só que era pra mim. Era pra minha melhoria, não era para a melhoria dos outros. Uhum. Até então. E bom, eu tava… Depois desse período que eu saí da economia, que eu tava um pouco perdida no que fazer. Eu entrei num período depressivo bem grande. Foi onde também eu descobri meu diagnóstico de bipolaridade. Porque eu sou bipolar tipo 2, que é o tipo mais difícil de diagnóstico de dar. Porque o bipolar, ele vai oscilando em episódios de depressão e de mania. Só que os meus episódios de mania não eram tão fortes assim quanto os meus episódios depressivos. Tá. E aí, toda vez que eu ia em algum profissional, era só depressão. Depressão, depressão, depressão. Moral da história, nunca tinha o tratamento adequado. E aí, foi quando eu descobri o diagnóstico e tal. E aí, eu tenho um amigo meu, que ele é bipolar também. Ele falou assim, Fabi, você tem que fazer psicanálise. Você tem que se tratar através da psicanálise, porque a psicanálise mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa depois da psicanálise. E um outro amigo meu também falou que fez psicanálise e, assim, a vida dele deu um start e mudou. Eu falei, tá bom, vou testar esse negócio, vou fazer. E, bom, fui no meu analista, que é o Dr. Fábio Sanches, que é aqui da Granja também. Beijo, Dr. Fábio. E eu tô com ele, sei lá, há mais de 4 anos. Mais, né? Porque se a graduação é 4, eu tô há uns 6 anos com ele, 6, 7 anos com ele, fazendo tratamento. E realmente muda muito a vida, assim, porque você começa a se entender, a entender seus gatilhos, entender, putz, tô deprimindo. O que aconteceu aqui? O que me deu esse start? E por que é sempre em uma determinada época do ano? Será que eu tô fazendo coisa demais? Será que eu tô cansada? O que aconteceu? Porque antes eu não tinha essa percepção que, opa, tô entrando em período depressivo. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. Agora, antes de entrar, eu já sei que eu tô entrando. Então, é mais fácil de procurar ajuda. É interessante tê-la como uma psicanalista, porque você, além do estudo, você também vivenciou, né? Eu conheço muitas das dores na prática. Então, até minha especialidade em luto. Para mim foi muito difícil eu perder os meus avós, porque a gente tá na granja e aí eu fui criada em chácara. Então, eu morava com os meus avós e com o meu tio e com a minha mãe. Então, assim, eu tive 2 pais e 2 mães, que para mim foi muito incrível. E aí, os 2 foram embora. E aí, eu meio que perdi… Que é normal, né? Quando você tá passando por um processo de luto, você perder a conexão com você mesmo, porque aquela pessoa que você tava, assim, conectada e que é uma pessoa tão importante e referência na sua vida foi embora. E aí, você, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer sem essa pessoa? Fica meio sem chão, né? Então, foi também por isso que eu escolhi uma dessas especialidades. Então, eu sou especializada em psicotrauma e luto. E luto. Psicotrauma seria… Para esclarecer para os nossos espectadores. Seria eventos traumáticos. Todo mundo tem trauma. Alguns mais… Eu até gravei um vídeo sobre isso recentemente no meu Instagram. Então, assim, todo mundo tem trauma. Uns mais graves, uns mais leves. Principalmente na infância. Ninguém teve uma infância 100% perfeita. Você sempre teve algum desapontamento na infância? Não existe a pessoa perfeita, né, doutora? Não existe. Doutora, não, por favor. Mas não existe… Não existe nenhuma vida perfeita ou fora de trauma. Ou gente que não tem problema. Então, essa vida perfeita que as blogueiras postam nas redes sociais, realmente, assim, não existe. E eu vejo no consultório, tá? Atendendo as blogueiras, pessoas expostas publicamente. A vida delas não é fácil. Só que elas postam
como se tivesse tudo indo maravilhosamente bem, né? Ninguém posta o fracasso. É, né? É Não. interessante isso, né? Aham. E eu acho que também por conta das redes sociais, né, doutora? Eu acho, Fabiana, eu acho que também isso deve ter aumentado os casos, porque as pessoas entram na rede social, ficam só vendo a vida dos outros, vendo as coisas. Para de ver, de focar na sua vida e fica só na rede social perdendo tempo vendo a vida dos outros. E lá é tudo como você É disse, tudo um teatro, tudo maravilha, né? Aham. E isso me preocupa muito até com meus pacientes mais novinhos, principalmente quem tem adolescente em casa, para prestar mais atenção e mostrar para eles realmente assim, isso aqui é um teatro, a pessoa vive disso, ela precisa mostrar isso não acontece com todas as pessoas, né? E eu vejo isso com os meus adolescentes, principalmente com as meninas, que elas se comparam. A gente, na minha adolescência, no início dos anos 2000 ali, a gente não tinha tanto essa proximidade, né, com os artistas. Era a menina da revista, era a menina da novela. Agora parece que a blogueira é sua amiga, mas de fato ela não sabe nem da sua existência. Sim. Então, cria uma comparação muito mais próxima, né? Porque ela se vende como uma pessoa real. Mas, na verdade, aquilo é o trabalho dela, né? Claro. Como, sei lá, como se a Gisele tivesse expondo a vida dela na internet. É a mesma coisa. Então, é uma modelo, só que mais exposta. Ela precisa expor a vida dela para vender os produtos dela. Claro. Não é... E também aquele lance do... As pessoas, elas se comparam entre si. É um problema das pessoas se compararem? Eu acho que é natural, né? É da natureza. É da natureza do ser humano se comparar com o outro. A gente tem que deixar só... A gente tem que tomar cuidado para essa comparação não ser excessiva. Porque se eu admiro o outro... Assim, nossa, eu acho que aquele cara... Acho aquele cara muito bom. Eu gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele. O que ele fez para chegar onde ele chegou? Então, eu vou me inspirar naquela pessoa para chegar onde eu quero chegar. Isso eu não vejo problema algum. Agora, quando a comparação é tão forte e a autoexigência é tão forte que ela te para, porque existem esses casos, né? Inclusive de perfeccionismo, o perfeccionismo é tanto, e aí ele gera tanta ansiedade ali no indivíduo, e ele acaba se fechando e procrastinando. Então, ele acaba nem começando o que ele deveria ter começado já para chegar onde ele quer chegar, né? Porque tem que se arriscar, né? Primeiro você tem que fazer para ver como funciona, né? Para depois você ter parâmetros para análise, né? Sim. A pessoa nem começa, como vai falar se deu certo? Porque as pessoas escutam muito as outras também, né? Você fala, eu vou abrir tal negócio, eu vou fazer tal coisa. Aí sempre tem isso não vai dar certo, isso não é para... Pode dar certo e pode não dar certo, pode dar super certo também, né? Vai que você vira um baita do empresário aqui da região. Só que sem começar, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso que é um problema também, né, doutor? As pessoas... a crítica atrapalha muito, né? Atrapalha, principalmente quando você pede conselho pra pessoa errada, né? Porque o que tem de gente invejosa por aí... Tem, né? Porque, assim, é muito mais fácil eu culpar outra pessoa por alguma coisa que aconteceu de errado comigo. Então, eu dei errado no trabalho porque você não quis ir comigo quando eu ganhei aquela promoção. Eu precisava mudar de estado, já aconteceu isso comigo. E aí meu marido não foi, e aí eu não quis perder o casamento, e aí eu fiquei. Só que eu fiquei estagnada. Você não vai culpar o outro porque ele não quis ir com você. Você teve que priorizar alguma coisa, que naquele momento foi o seu casamento, mas isso... Você não pode culpar o outro por conta de suas escolhas. Sim.
Resolve os seus BO, cara. Aceita. Por que pra mim, naquele momento, foi mais importante manter o meu casamento do que manter a minha carreira? Ou por que eu não poderia ter escolhido um meio termo naquelas circunstâncias? Não poderia ter negociado um meio termo? Enfim, tem várias outras possibilidades, além de culpar o outro por conta de alguma coisa de errado que deu na tua vida. E essa molecada, essa geração aí com computador, videogame, né? Isso aí não sai, né? As pessoas não... Chegam em casa e... assim... Tudo é bom senso, né? Tudo é bom senso, tudo é uma questão de equilíbrio. Agora, assim, existem casos de vícios em tecnologia, que agora vai entrar no CID, inclusive, que é identificando que é uma doença mesmo. CID, que é? Classificação Internacional de Doenças. Então, os profissionais da saúde se reúnem e classificam novas doenças. E não sei se você já reparou quando você vai no pronto-socorro, tá lá CID, não sei o quê, ponto não sei o quê. Então, qualquer lugar do mundo que você for, vai ter aquela mesma classificação para aquele tipo de doença específica. E agora, vício em tecnologia é uma delas, que é tratado basicamente da mesma forma que qualquer outro vício que a gente tenha. E aí, assim, tem casos de vícios que eu já vi de adolescente, inclusive, que a menina não ia escovar dente, ela não levantava para ir fazer necessidades básicas, não levantava para comer. Ela ficava um vegetal só no telefone. Então, assim, isso é bem preocupante. Bem preocupante mesmo. Que hora que a gente vê que a pessoa tá precisando de um tratamento? Eu acho que é justamente isso, assim, quando ela deixa de ter vida social e deixa de fazer as atividades básicas para ficar na frente da tela ou na frente do computador, do telefone, do videogame, qualquer que seja. Então, ela prefere de todas as formas não ter uma vida social, não se alimentar, às vezes acontece também, às vezes a pessoa não vai tomar banho, às vezes a pessoa não vai escovar o dente, não vai fazer o básico, porque a tela é mais forte do que ela. E tem casos também das pessoas de comida, né, que não quer comer, né? Tem, são distúrbios alimentares. Mas aí é uma outra questão. A gente pode ver, por exemplo, a compulsão alimentar e a bulimia podem, dependendo do caso, ser considerados vícios também. A anorexia é uma outra questão, né? A pessoa deixa de comer, mas normalmente é por conta... Todas essas questões alimentares, elas são derivadas por algum motivo específico, por algum trauma, por alguma questão. Que aí entra o seu trabalho, entra né? o meu trabalho. Então, às vezes, a pessoa nem sabe por que ela começou a fazer aquilo ali, a ter essa prática. Ela só viu que ela tá doente, e aí a gente vai caminhar um pouquinho atrás e vai ver o que aconteceu, o que engatilhou, ou as coisas que engatilharam, né? Normalmente não é uma coisa só. Mas um primeiro passo é quando a pessoa vem buscar ajuda, né? É o reconhecimento dela. É mais fácil. É bem mais aí fácil. Fica mais fácil. Quando não é alguém da família que vem procurar ajuda pela pessoa, é bem mais fácil. Quando a pessoa tem essa ciência que alguma coisa não tá certa. Tô precisando de ajuda. Tô precisando de ajuda. E aí o tratamento vai muito mais rápido do que Porque tem muita pessoa que chega na clínica e... eu não sei por que eu tô aqui. Eu tô aqui porque fulano falou que eu precisava de ajuda. Tá. E o que eu faço com essa pessoa? Porque provavelmente ela não quer tratamento. Ela quer tratamento porque alguém obrigou ela a seguir o tratamento. Muito mais fácil tratar... Não, tenho esse problema, eu preciso de ajuda. Esses casos são os mais difíceis.
Os mais fáceis são esses. Quando a pessoa chega, olha, eu preciso de ajuda. Eu falei, nossa, precisa. tá. Porque metade do caminho Porque é tá comunicação, andado. né, A Fabiana? psicanálise, ela é a cura através da fala, né? Ah. Então, a pessoa precisa falar. E eu falo muito isso também, de ressignificar o que aconteceu. Porque você não pode mudar o passado, mas a gente pode entender e aprender através do passado. Ah. Agora, essa pandemia aí que veio, aumentaram os casos? Eu acho que sempre teve uma demanda deprimida de saúde mental, até acho que pelo preconceito. As pessoas muitas vezes veem, por exemplo, psiquiatra, é médico de louco. E não existe isso. Tem um desequilíbrio hormonal, tem um desequilíbrio qualquer que seja, e você precisa tomar um remédio para ajustar. Assim como, por exemplo, sei lá, um diabético às vezes precisa tomar medicamento, o paciente psiquiátrico também precisa, mas isso não faz dele uma pessoa não sã, né? E eu acho que como as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, elas começaram a olhar mais para si. E o ser humano também não foi feito para isolamento. A gente foi feito para viver em comunidade, em sociedade. E aí as pessoas deprimiram e adoeceram muito, porque você é privado da sua liberdade, né? Então, é complicado mesmo. Principalmente os adolescentes e as crianças que precisam ir para a escola não só por conta do conteúdo e do aprendizado, mas para aprender convívio social também, né? E eles não tiveram isso. O fato da pessoa estar se isolando já é um alerta, né? Já é um baita de um alerta, sim. Se é uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa super sociável e do nada ela vai se fechando, isolando, é uma bandeirinha vermelha, assim. E normalmente pode acontecer dessa pessoa nem notar que ela tá se isolando. Então, às vezes, a gente como amigo, como familiar, fala assim, olha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Não julgar, não... Ai, eu odeio isso, quando tem gente que fala, ai, levanta da cama, vamos fazer uma viagem. Eu não sei porque você tá deprimido, você tem tudo. Tem até um meme, né, assim, que no mundo... Ai, por que você tá tendo ataque de asma? Tem tanto ar pra você respirar. Então, é a mesma coisa. A pessoa que tá mais depressiva, ela precisa de acolhimento e não de julgamento. Porque o julgamento pode até piorar, né? Muito, 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 muito. Porque a pessoa se sente ainda menor, porque ela tem ciência de que ela tem uma vida boa, de que tem gente passando por coisas muito piores. E aí, a questão da comparação, né? Que, mas tem uma pessoa menos favorecida e eu tenho tantas possibilidades, tantas coisas, e tô assim, nossa, como eu sou um ser humano horrível, ingrato, sabe? Então, não julguem, é uma questão bem séria. Tudo é uma questão de visão, né, doutora? Tudo tem os dois lados, né? Tudo. É você enxergar como é a vida. Eu tava vendo... tem um livro, a pessoa estava no campo de concentração, mas você vê como era a cabeça. E foram essas pessoas que se salvaram. É questão da cabeça também, né? E ela falou, eu estou aqui, mas eu estou sofrendo, mas a minha família não está, eu estou por elas. Ai, que lindo! Então, assim, eu acho que a cabeça é tudo, né? É tudo, mas assim, também a gente não pode julgar aquela pessoa que tá passando por situações extremas e cai. Tá. Porque é do humano também, né? Cair, e aí a gente levanta um pouquinho, ou fica mais um pouquinho no chão por um tempo, aí depois ergue de novo. Esses altos e baixos fazem parte do ser humano, não tem como. Tem pessoas aquelas que querem segurar o piano, né, doutora? Não tem como, né? As pessoas zen demais, né? Ai, não, tudo gratiluz, tudo gratidão. Calma, amor, não é assim. Você tem o direito de ficar com raiva, você tem o direito de ter ódio, você
Você tem direito de ter reações negativas na sua vida também. Porque eu falo muito isso até para os meus pacientes. Quando você tá feliz, quando tá tudo indo maravilhosamente bem na sua vida, você não vai olhar para si, né? Você vai no flow. Porque, ai, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, minha vida é linda, tudo é lindo. Quando tá acontecendo alguma coisa de errada, parece que o universo dá uma porradona, assim, fala, olha pra você agora. E aí, você, opa, tá, o que aconteceu? Por que eu tô assim? O que houve? Onde que eu me perdi? Então, é mais nessa questão. Eu acho que quando a gente tá no momento ruim, a gente consegue olhar muito mais para nós mesmos do que quando a gente tá num momento bom, de prosperidade.